Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus. Mais um domingo abençoado de Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus começou a chover aqui agora na nossa região. E uma benção. Chuva é sinal de bênção de Deus. Glória a Deus. Começou a chover e é benção, né? Tá muito calor, né, pastor? É Tá verdade. muito quente. Essa chuva aí é. Deus sabe que nós precisamos. E a natureza precisa da chuva, o ar precisa da chuva, as plantas, os pássaros, a própria vida humana, nós precisamos da chuva. Então Deus tem cuidado de nós. O cuidado que Deus tem de nós é um cuidado especial. É muito mais do que um pai para um filho. Então isso é muito bom, isso é bom porque nós sentimos seguro. Nós sentimos o que? Confortável na presença de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que até o cabelo da nossa cabeça, todos estão contados. Então isso mostra o domínio que Deus tem, o controle, o cuidado absoluto que Ele tem em relação à nossa vida, porque Deus é soberano. Amém? Graças a Deus. A lição de hoje, assim como eu já tenho dito, é preparação para o serviço ministerial. O texto bíblico é Atos 9, 19 ao 30 e Atos também do 25 ao 30, em nome de Jesus. Se você tem uma Bíblia em casa, louvado seja Deus. Um abraço para o pastor Jackson Vicêncio de Abreu, que está online. Pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Para o Senhor, toda a tua família, que Deus te ilumine sempre, que o Senhor continue nessa caminhada, nessa peleja, nesse ministério pastoral, porque nós sabemos que não é fácil, né, É pastor? verdade. Mas que Deus ilumine em nome de Jesus a sua vida. Seja bem-vindo, né, à Escola Bíblica Dominical. Texto bíblico base, vamos lá, gente. Atos 9, 19 ao 30 e Atos 11, 25 ao 30. Diz assim: E tendo comido, falando de Paulo, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui? Para os levar presos os principais dos sacerdotes? E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E partiu Barnabé para Tarso, isso aí já 11:25, para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus, né? Atos 9, do 19 ao 30 e Atos 11, do 25 ao 30. Glória a Deus. Objetivo da lição: compreender que a preparação para o ministério é um processo contínuo e às vezes prolongado, porque vai se aperfeiçoando conforme a maturidade espiritual do cristão. Vamos ler a introdução. Introdução. O início do ministério de Saulo não se deu de fato logo após a sua conversão, como Lucas deixa transparecer em Atos 9, 19 ao 30. Pelo contrário, Saulo passou por um processo de preparação para depois realmente ser inserido no ministério. O problema é que no texto acima mencionado, Lucas não detalhou cronologicamente como foi o início do ministério de Paulo. Isso pode ter acontecido pelo fato de Lucas ter conhecido Paulo anos depois da conversão do apóstolo. Nesta segunda lição, apresentaremos alguns fatores essenciais na preparação ministerial de Saulo, enfatizando que a integração do cristão no ministério não ocorre logo de imediato a sua conversão, mas se dá através de um processo necessário de preparação. Glória a Deus. Que texto, né? Deus abençoe também a minha mãe que está acompanhando a gente.
a diaconisa Hélia Fernandes Que e benção. o presbítero Antônio Barreto, meu padrasto, que Deus ilumine, né? Vocês sejam bem-vindos aqui na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Pessoal, então, para nós entendermos melhor aqui, quem diria, né? A gente está falando sobre o serviço ministerial, preparação para o serviço ministerial do apóstolo Paulo. Não somente do apóstolo Paulo, mas de todo cristão, de todo aquele, né, pastor, que tem um chamado, aqueles que Deus vocaciona para uma determinada função. Então, eis uma pergunta: quem diria? Quem diria? Eu, no meu caso, pego a minha vida como exemplo. Eu jamais imaginaria que Deus iria me escolher. Eu não tinha esse plano para minha vida, este sonho, este plano, pastor, de ser um pregador da palavra, de ser um professor de escola bíblica dominical. Eu jamais imaginaria. Pelo contrário, eu deixo bem claro, eu não gostava de crente na minha adolescência. Eu não gostava, achava brega. Essa é a realidade, essa é a verdade. Nós temos que a nossa Isso é vida real, né? real, né, pastor? É. Nós temos que ser transparente. Eu não gostava. Eu escutava música secular e quando eu ouvia um crente ouvindo as músicas, nossa, que música chata. Como que a pessoa Consegue consegue ouvir. ouvir isso? Mas eu não entendia que são mundos diferentes. É outra realidade. E eu jamais poderia imaginar que um dia Deus me escolheria. Eu creio que até o próprio Saulo também. Porque pelo fato dele ser um judaísta, um zeloso da lei judaica, no entendimento dele, que o senhor falou aqui na aula passada, eu gravei, eu não esqueci, que o senhor disse, no entendimento dele, ele estava fazendo o que era certo. Só que para Deus era errado o que ele estava fazendo, porque estava perseguindo ele, só que ele não sabia. Então assim era nós, assim era eu. Na minha cabeça eu estava caminhando para o lugar certo. Por isso que tem um provérbio que diz que há caminhos que para o homem Acho. parece reto aos seus É, olhos, né, pastor? Mas o final perfeito. deles é a É a morte. morte. Então, eu jamais poderia imaginar, eu creio que você também que está nos vendo nesta manhã, nos acompanhando aqui pela Rádio Voz Amiga e pelo Facebook do Pastor Sidney, jamais você também poderia imaginar. Eu jamais, jamais. Só que a Bíblia, pastor, ela é tão maravilhosa que lá em Romanos 8, próximo daquele versículo que o Senhor diz assim, que nós somos entregues à morte todos os Todos os dias, dias. um pouco antes, próprio Paulo diz assim que aqueles que de antemão o conheceu, a estes também o predestinou. E aos que predestinou, a estes os também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que os justificou, também o glorificou. Então, bem antes dos tempos eternos, Deus já te conhecia. Deus já tinha traçado um plano para a tua vida. E tá traçado este plano. Tá traçado. Às vezes é que nós não conseguimos entender o tempo de Deus. Mas no tempo certo, você pode ter certeza, assim como fez com Saulo, Deus vai intervir na tua vida, Deus vai te parar, Deus vai se revelar para você, porque para Paulo foi uma revelação pessoal de Jesus. Agora, para você, eu não sei de qual forma Deus vai te chamar, porque Deus tem seus meios. No meu caso, foi a palavra. Deus me chamou através da Bíblia. Eu comecei a ler, aquela palavra começou a trabalhar no meu coração, eu comecei a entender, os meus olhos foram abertos. Falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então Deus tem seus meios. Às vezes, pastor, Deus chama uns através das dores, através da luta, da necessidade, através de algum acidente ou de alguma coisa. Deus, ele tem as suas formas. Paulo foi assim. Agora no meu caso foi a palavra, não sei o seu, mas pode ter certeza que Deus trabalha todos aqueles que são dele. Você pode ter certeza que Deus não perde, Deus conhece e no tempo oportuno Deus vai te chamar. E pode ter certeza, se Deus te chamar, Deus vai te vocacionar e vai preparar você para o serviço ministerial. Não sei qual serviço ministerial, pode ser a música, né? Pode ser aqueles que exercem misericórdia, porque tem um ministério que aquele que exerce misericórdia se empenha nisto.
Pode ser na palavra, pode ser no cuidado das pessoas, pode ser na obra missionária. Seja lá qual for o seu chamado, você pode ter certeza que quando chegar este momento, Deus vai te chamar e Deus vai pedir para que você separe um tempo, para que você se prepare, para que Ele trabalhe em você, para que você esteja apto para o serviço ministerial. Paulo foi assim, não foi de imediato. Deus chamou e Deus preparou um tempo. Paulo ficou desde o chamado dele, nós vamos ver aqui mais para frente, desde o chamado dele ali, pastor, do caminho de Damasco, até ele começar a exercer a função de diácono na igreja de Antioquia, que Barnabé foi atrás dele. Olha só, Paulo era rabino no judaísmo. Na igreja ele começou de auxiliar, ele começou de diácono. Olha só, humildade. E desde o chamado de Paulo até o começo do seu ministério, foram 14 anos de aprendizado. De preparação, pastor. Deus trabalhando na vida dele, para depois Deus trabalhar através da vida dele. É assim que Deus faz. Amém? Glória a Deus, que bênção maravilhosa, né? Que Deus abençoe a cada ouvinte que está nos acompanhando, né? Seja Nosso Deus. querido irmão Natalício Maciel, nossa querida irmã Camila Fernandes, né? Esposa do cooperador irmão Éder. Ovelha, Camila. Ô, glória. A nossa ovelha. A minha irmã Selma Paula, né? Minha esposa missionária Sandra de Abreu, meu irmão e pastor Jackson de Abreu. Né? Então, conforme o que o cooperador disse, né? E eu já fui ao contrário, já nasci já no berço cristão. Que bênção. Né? Eu sou um milagre de Deus, através da minha vida, que a minha família, que os meus pais se converteram. Que não era para mim estar na face desta terra, 55 anos. Mas Deus é misericordioso. Deus tem, amém, um propósito, uma promessa grande na minha vida, né? Então, são duas pessoas. O cooperador não conhecia. Eu já nasci. Exatamente. Amém, cresci. Esqueci até de abordar esse tema. Eu esqueci até de abordar essa parte que o senhor falou, porque o senhor muitos já nasceram em berço evangélico. Né? Nasceu em berço vocês já foram evangélico. conhecidos por Deus, né? Eu tive a minha chamada pastoral com 26 anos de idade, né? Então foi para mim, tirando a área de criança, né? Então foi mais ou menos quase 14 anos aí de preparação, conforme o apóstolo Paulo, né? Para aí. Que Deus abençoe minha querida missionária Vera Barione, a mãe da missionária Patrícia, né? A sogra do pastor Fábio, nosso pastor presidente, aí da nossa sede aí na Guterrans, né? Que Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, tudo tem o tempo certo. E nesses anos todos aí de pastorado, com 27 anos de pastorado, amém, dentro desta lição, às vezes as pessoas hoje, né, já aceitam Jesus, passam um período de tempo, vai às águas batismais, e daqui a pouco já sem nenhuma preparação, amém, e às vezes até por homem, porque existe também a chamada pelo homem, não por Deus, e aonde a pessoa lá na frente morre espiritualmente, referente a uma consagração que não ainda foi confirmada com Deus, sem preparação. Né? Isso aí prejudica muito a vida daquela pessoa que estará recebendo, amém, aquela unção, amém, como obreiros da casa do Senhor. Então eu creio que dentro dessa lição mais lá para frente, que nós estaremos falando de Paulo, né, sobre a sua vida, né, a vida ministerial dele, né? Então tudo tem um tempo, momento certo que Deus vai confirmar o seu chamado. Aí você já vai orando, buscando a Deus, para que você venha entender, porque a pessoa tem que entender o seu chamado, né? Sempre eu costumo dizer, imagine se todo mundo fosse chamado para o pastorado. Ia faltar pessoas para limpar a igreja, os diáconos para ficar na porta, para louvar, para cuidar das crianças, guardar as viúvas, cuidar das viúvas, na assistência social, tudo isso existe dentro da igreja. Né? Os intercessores, missionários para ir para o campo, para fazer a obra do Senhor, aquelas pessoas que têm chamado do evangelismo e muitas coisas mais. Né?
Então, nós somos o corpo, por isso que a Bíblia fala corpo. O corpo tem vários membros, né? Cada um tem o seu efeito dentro do corpo, né? Tem a mão, tem o pé e assim por diante, tem o dedão, tem o dedinho, tem tudo, mas tudo tem uma função, né? Então, assim, na obra do Senhor, cada um tem uma sua função na obra do Senhor. Cada um de nós somos valoroso na presença de Deus. Outro para ministrar, outro que Deus levanta com os dons espirituais. Até cada um de nós temos uma função, né, para fazer na obra do Senhor. Então nós temos que entender o nosso chamado, orar, buscar Deus, para que Deus venha confirmar, amém, para que nós possamos entender o nosso chamado. Que Deus abençoe José Carlos, né? Que Deus abençoe. Então cada um de nós temos esta responsabilidade do chamado de cada um de nós, orando, preparando. Sempre costumo dizer para os obreiros, para a igreja, se você tem um chamado, não importa qual deles, vela por ele. Ora, jejuma, consagra, amém? Para que Deus venha te usar grandemente naquele chamado. Não importa qual chamado que seja, mas vela por ele, né? Busca a favor do seu ministério, que você vai ver o que Deus irá realizar, amém, no seu ministério. Amém, meus queridos? Glória a Deus, né, irmãos? Continuando aqui em nome de Jesus. Fácil não é, né, pastor? Não. Nós sabemos. Igual no meu caso. Você tem que entender, nosso ouvinte tem que entender que quando Deus te chama, Deus vocaciona você, você precisa entender qual é o seu chamado. Qual é o seu chamado? Aquilo que eu sempre digo, né? Para você o quê? Se preparar, orar, buscar e ver, ó, eu tenho um chamado para isso. E você investir no seu chamado. Porque aqui nós vamos ler, ó, uma coisa importante. Tempo, fator essencial para a preparação no ministério. Tem que separar um tempo, né? A Bíblia diz que Jesus, lá em Marcos 5, Jesus não tinha tempo para comer, mas tinha tempo para orar. Então, esse tempo, mas estou sem tempo. O tempo é você que faz. Nós que faz, não tem desculpa. Não tem desculpa. Isso é desculpa para quem realmente não quer se preparar. Porque a necessidade de pessoas, pastor, hoje, para poder ensinar, pregar o evangelho, está sendo escassa. Está difícil. Grande, né? Muito grande. Assim, hoje existe muito músico nas igrejas, mas poucos mestres, poucas pessoas, porque eu sei, o caminho o caminho do ministério, do ensino, pastor, eu não sei se isso é algo que a visão que eu tenho, a minha cosmovisão, não sei, é o caminho mais espinhoso que tem. Porque você tem que viver o que você prega. É verdade. E você tem que gastar tempo, na verdade, não é nem gastar tempo, é ganhar tempo, que eu sempre falo, porque quando você está lendo a Bíblia, você não está perdendo tempo, você não está gastando tempo, você está ganhando tempo, porque você está buscando a vontade de Deus, porque a palavra é a revelação final de Deus para a minha vida, para a tua vida. É uma comunhão grande com Deus. É uma comunhão grande, porque quando nós lemos as Escrituras, a nossa alma se alimenta, o nosso espírito se fortalece. Esse é o alimento que nós temos que ter, assim como o corpo tem, né? Então, o tempo é essencial, porque hoje a gente vê uma escassez de pessoas. Eu não estou falando de pregadores só, eu estou falando de pessoas que entendem realmente. Eu não estou falando de teologia, não sou contra a pessoa quem faz, né? Também não sou teólogo, né? Respondendo algumas perguntas aqui, que tem uma pessoa aqui no estúdio que fala que eu sou teólogo, não sou, né? Mas assim, eu procuro ler bastante, ganhar meu tempo lendo as escrituras, porque é essencial. Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 2,15, se não me falha a memória, o versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, procurar, o que é procurar ali? É ter zelo, é dedicar-se. Olha só, manejar bem, o que é ali? Manejar é fazer um corte reto. É você estar instruído, você pregar a palavra verdadeira.
de não ter que envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, é igual uma pessoa que ara a terra, lá, o agricultor. Ele está arando a terra em linha reta. Linha reta. O marceneiro, quando ele risca a obra em linha reta. O pedreiro, quando vai fazer um muro, ele vai fazer um muro torto? Tem muitos por aí que faz, né? Ele tem que fazer. Iniciante. É por isso que tem que ter tempo. Para você manejar bem. Porque se você não tiver tempo, você não vai manejar bem. Você vai fazer as coisas de qualquer jeito. É igual um pedreiro iniciante. Ele vai fazer um muro torto. Então o pedreiro, ele tem que fazer um muro né, reto. Ali bem no esquadro, bem alinhado, reto. Assim, Paulo sabia, porque Paulo era fabricante de tenda. Ele mexia com couro. Então ele cortava certinho o couro em linha reta. A profissão dele era fabricante de tenda. Então Paulo sabe do que está falando. Então nós temos que o quê? Nos preparar. Tempo. Tempo. Uma coisa que eu vejo muito que está acontecendo na igreja hoje é a pessoa se converte amanhã, hoje já está pregando. Isso aí, pastor, é um erro. A pessoa precisa se preparar. Paulo se preparou 14 anos. Olha Jesus. Por que Jesus começou o seu ministério, ministério terreno, só com 30 anos? Porque na cultura judaica, pode ver no Talmud, na Kabbalah, todos aqueles livros, na cultura judaica, um apóstolo ou um sacerdote só começava o seu ministério depois dos 30. E o que ele fazia até os 30? Se preparava na lei. Era instruído em todo o caminho. Então, há necessidade. Você precisa entender que tem que ter tempo para as coisas de Deus. Tem que ter tempo. Senão, pastor, eu vejo aí muitas igrejas, isso é uma coisa minha, que 1 hora, 2 horas de louvor, quando chega na hora da palavra, 15 minutos. 15 minutos. Então não teve culto. Se tem igreja que nem tem palavra. Fica 1, 2 horas só no hino, só no louvor. A hora da palavra é a hora mais importante do culto, que é o momento que que Deus vai falar com você, que você está se alimentando espiritualmente. É a parte mais importante. Então, se teve 1 hora, 2 horas só de louvor, de hino, e não teve palavra, não teve culto. Porque Deus não falou. Só momento de louvor. Só momento de louvor. Então, momento de louvor, cantoria, quando você está expressando, sim, é importante, claro que é. Mas você está expressando a sua gratidão a Deus, rendendo louvores ao Altíssimo. E quando chega na hora de Deus falar com você, se não tem palavra, então Deus não falou, não teve culto. Por isso que é necessário a gente ter tempo. Para quê? Para se preparar ministerialmente. Para que Deus venha falar através de você. Porque aquilo que eu disse, Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia, tremendo, né? E a palavra do Senhor, ela é bem clara, que a palavra do Senhor, ela diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. Exatamente. Ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse zelo de ouvir, né? Mas, graças a Deus, sempre, durante o pastorado todo, né? Dirigindo uma igreja, né? Eu dou muita prioridade na palavra. No mínimo 1 hora. Para quem estará ministrando, né? Para que Deus venha usar nos dons ou na palavra. Então, porque a palavra, ela é importantíssima na nossa vida. E é onde nós vamos crescer espiritual, onde a nossa fé, ela vai crescer. Trazer sabedoria, amém? Né? Cada vez mais. Que Deus abençoe os irmãos da palavra de Cristo, Louvado da Vila Palmira, amém? Que Deus abençoe o meu pastor, amém? Os irmãos, se tiver alguma pergunta aí, pode fazer para nós aí, que sai aqui para nós no comentário. Tema, que Deus abençoe todos. Referente ao tema que nós estamos tendo nesta manhã, preparação para o serviço ministerial. Amém? Do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo. Então, irmãos, amém? Você buscar, de você orar para que você venha ter entendimento naquilo que você foi chamado para o seu ministério e ter aquele zelo de você estar, amém, fazendo a obra do Senhor. Então, aquilo que o cooperador diz, tudo tem o tempo certo, a hora certa. Porque se nós avançarmos na frente, o que vai acontecer?
vamos ter muitas decepções. É um perigo muito grande, né? Eu posso falar isso porque eu tenho experiência própria, tanto eu como meu irmão pastor Jacques está acompanhando esta Aleluia. programação, esta live, né? Nós apanhamos muito porque naquela época era a coisa mais difícil, escola bíblica dominical, Verdade. né? Só tinha na sede, não tinha em congregações, né? Então nós aprendemos, fomos assim praticamente assim jogados na obra. Vai lá e faz, mas sem saber como fazer, mas através dos esforços, né? E batemos muita cabeça, né? No provérbio para você entender bem, né? Apanhamos muito, sofremos muito, tem muitas coisas no passado, no início do ministério, que nós não fazemos nos dias de hoje, né, irmãos? Por isso que sempre nós damos conselho para os obreiros. Participar do estudo, ler a palavra do Senhor, né? Velar pelo seu ministério, buscar mesmo, não ter preguiça. Amém? Tempo nós temos, irmão. Aquilo que já foi dito. O tempo é nós que faz. Verdade. Por que nós formamos tempos? Amém? Para todas as coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós colocamos obstáculos. Empecilho. Uma Temos certa tempo para sair, resistência, né? Uma certa resistência. Uma certa resistência. Às vezes nós temos tempo, preparamos tempo para a família, preparamos tempo, principalmente agora no final do ano, para ver a árvore de Natal, para ir lá na 14, passear, tirar foto e ir para as coisas de Deus. Será que essas coisas de Deus é inferior, Jamais, né, daquilo que nós vamos fazer? Com certeza não. Então as coisas de Deus primeiramente nas nossas vidas. Amém? E assim você está velando pelo seu ministério. Verdade. Aí você vai ver como que Deus vai te usar grandemente, que as pessoas irão até admirar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é justo. Com certeza. Né, irmãos? Às vezes, por que muitas pessoas às vezes questionam? Eu vejo muitas pessoas questionando. Às vezes a pessoa 30 anos, 40 anos, 20 anos de cristão na fé, e aquela pessoa chegou um mês, às vezes está com 2, 3 anos, né? E aquela pessoa está subindo que nem um foguete. E às vezes a pessoa começa a murmurar, né? Por que aquela pessoa chegou agora, tá isso? Tá recebendo mais bênçãos que eu, tá sabendo mais do que eu, né? É a busca, né? Dedicação, sempre eu falo, né? é a dedicação das coisas de Deus. Atentando para as coisas de Né? Deus, né? Então, quem tem que velar pelo seu ministério não vai ser sua esposa, não vai ser seu esposo, nem seu filho, é você. Amém? É de você buscar, de você velar do seu ministério, é que nem a salvação individual. Você tem que procurar. Amém? Buscar Deus, não ter preguiça, se colocar mesmo de corpo e alma e espírito. E você vai ver. É mesmo quando você dedica, para você entender bem, no seu trabalho. Por que muitos levantado o cargo dentro de uma empresa, através do gerente, ou de um supervisor, de um líder? Por quê? Por causa do seu desempenho. Eu tenho certeza, se você não desempenhar naquela função, naquela empresa onde você está, você vai continuar sendo, amém, naquela função, amém, de serviços gerais, até você ficar naquela empresa. 30 naquela empresa, serviços gerais não cresce nunca. Não vai crescer, né? Por quê? Porque você não se esforçou. Agora, se você se esforçar, eu tenho certeza que menos de um ano, menos de 6 meses, né? Ali o seu gerente vai te chamar, ou o seu supervisor, o seu líder vai falar, ó, a partir de hoje, você não vai ser mais ajudante geral. Você vai receber esse cargo agora. Por quê? Porque você se esforçou. Nada, irmão, sempre eu digo, nada vem de graça. Tudo tem que ter uma renúncia. Tudo tem que ter tempo e o seu, amém, o seu, de você se colocar, amém, naquilo que você quer, naquele objetivo, naquele projeto que você tem. Porque se você entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Então nós temos que ter aquela visão. Amém? Eu vou colocar aqui esse ano agora de 2023, o meu ministério vai expandir. Aí você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Continuando aqui, né, que Deus abençoe todos aí, nossos ouvintes nesta manhã. Né, as horas voam, já são 10h42. Eita! É voa, né, pastor? Mas glória a Deus. Prosseguindo aqui, continuando, uma coisa interessante de se notar é que Paulo, né, Saulo, ele estava indo para Damasco para continuar os crimes dele, né, o terrorismo que ele tinha cometido em Jerusalém, só que não voltou para Jerusalém, ele foi para outro lugar,
Porque a que nós entendemos, por isso que em Provérbios 16, 9, depois você até confirma aí na Bíblia na sua casa, diz assim que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Então aquilo que eu disse, Deus tem outros planos para a nossa vida. Só que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. Porque no nosso entendimento, o nosso plano, nós traçamos um plano e é o certo. Mas aquilo que Deus tem preparado para a gente é muito melhor. Aquilo que eu sempre digo, a nossa história, pastor, a tua história não te define. A história de Cristo é que te define. Então, tem que ter um tempo, uma preparação. A gente continuando aqui, olha só, tempo, fator essencial para a preparação do ministério. Antes de exercer a sua primeira atividade ministerial, reconhecida pela igreja, Saulo teve que passar por um processo preparatório na escola de Deus. Olha só, os textos de Atos 9, 3, 18 ao 30 e 11, 25 ao 30, comparados com Gálatas 1, 15 e 21, vão apresentar uma cronologia da trajetória ministerial de Saulo, desde a sua conversão até a sua ida a Antioquia, da Síria. Olha só, vejamos os detalhes. De Damasco a Jerusalém. Por volta de 32 a 34 depois de Cristo, foi ali a data aproximada que Paulo se converteu ali, que ele foi convertido, né, no caminho de Damasco, na Síria. Depois de ter sido batizado, ficou naquela cidade por alguns dias pregando o evangelho, falando da visão que ele teve ali, que Jesus ali parou ele no caminho. E em seguida, Saulo foi para a Arábia e passou mais ou menos 3 anos por lá. Depois retornou a Damasco para pregar o evangelho novamente, Atos 9, 22, 23 e Gálatas 1, 17 e 18. Depois disso, Saulo teve que fugir de Damasco por causa dos judeus que queriam matá-lo e foi para Jerusalém, Atos 9, 23 e 26. Olha só que coisa interessante que nós temos que notar. De Jerusalém ali, quando Paulo foi para Damasco, onde ele se converteu, dali ele ficou cego, tudo entrou na casa, ali comeu na casa de Judas, e Deus falou para o profeta Ananias, vai lá e ora e devolve a visão. Ali Paulo começou o ministério. O ministério de Paulo começou ali. Então em Damasco ele começou a pregar o evangelho, contar a visão, falando que realmente Jesus era o Filho de Deus. Testemunhando, né? Testemunhando a visão que ele teve. Muitos não acreditaram nele, porque olha a vida que Paulo teve. Olha o que Paulo fez. Até Ananias questionou, falou, não, mas esse aí não é aquele que eu ouvi coisas terríveis acerca deste homem, né? Mas quando Deus faz um milagre na nossa vida, aquilo que eu sempre falo, o novo nascimento é o maior milagre na nossa era, na graça, pastor, porque só Deus pode fazer. Pode fazer. Ninguém pode fazer, médico não pode fazer, o homem não pode fazer. O diabo não pode fazer, porque o diabo, embora tenha seus milagres, né, falsos, enganadores, mas tem. Só Jesus pode fazer, derramar a graça dele no nosso coração e começar a trabalhar para poder mudar a sua vida. Então, ele começou a testemunhar ali a visão que ele teve de Jesus, e o pessoal falou assim, não, pensaram que ele estava mentindo, pensaram que ele estava fingindo para poder infiltrar entre os crentes ali em Damasco para poder capturá-los e levá-los presos para Jerusalém. Daí o que ele teve que fazer? Saiu dali fugido. Ele foi para a Arábia, olha só, ele ficou 3 anos na Arábia. Fazendo o que na Arábia? Eu te pergunto. Ninguém sabe, a Bíblia não fala. Agora, eu tenho um entendimento, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Isso aqui não está na Bíblia, é coisa particular meu. Ele foi 3 anos para a Arábia. O que ele foi fazer na Arábia? Paulo eu acho que foi reler o Antigo Testamento para poder olhar ali aonde que estava falando de Jesus. Porque ele não conseguia ver Jesus no Antigo Testamento. Ele foi reler o Antigo Testamento e nesses 3 anos o Espírito Santo instruiu ele. Trabalhou na vida dele. Moldando o quê? A natureza dele, moldando o caráter dele, preparando a vida dele, pastor, para o ministério missionário e apostólico. Então Deus estava trabalhando na vida dele grandiosamente. Por quê? Quebrando aquela altivez de espírito, porque Paulo, ele era muito inteligente.
Muito. No judaísmo, aquilo que eu falei isso aqui na aula passada. Desde pequeno, ele teve uma disciplina, uma criação muito regada de ensino. Então, Paulo era muito inteligente. Então, esses 3 anos que ele passou na Arábia, Deus trabalhando na altivez de espírito dele, dando instrução para ele. Para quê? Para que ele não viesse se ensorbebecer. Porque aquilo que eu digo, o conhecimento, pastor, é um perigo na vida de quem não está preparado. É um perigo. O conhecimento em si é maravilhoso, mas dependendo da pessoa que recebe esse conhecimento, se não tiver maturidade espiritual, é um perigo, porque ela acaba se destruindo. Paulo descobriu isso ao escrever a carta aos Coríntios, capítulo 3, se não me falha a memória, eu até deixei anotado aqui, 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, quando ele ficou sabendo que estava tendo divisão na igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, eu queria falar com vocês como coisas espirituais, mas vocês são carnais, né? Vocês são menino na fé, com leite vos criei. Paulo queria trazer revelação, não a nova revelação, nem o novo evangelho, mas Paulo queria trazer umas verdades mais profundas em relação à doutrina da fé para eles, mas não pôde, porque eles não estavam preparados. É isso que eu digo, tem que ter um tempo. Porque o tempo vai fazer o quê? Deus vai trabalhar na sua vida, vai trazer maturidade espiritual, você vai ser adulto na fé, você não vai sair por aí falando besteira, e Deus vai agir grandiosamente na sua vida, preparando você para depois você exercer a função que Deus tem te chamado. E assim foi com Paulo. Esses 3 anos que ele passou na Arábia, Deus passou trabalhando, Deus trabalhando na vida dele, o Espírito Santo instruindo ele, né, para escrever as 13 epístolas, porque o Novo Testamento, mais da metade, praticamente a metade é dele. São 27 livros no Novo Testamento, né? 13 são as epístolas que o Espírito Santo instruiu Paulo para poder escrever. Então, pastor, tudo isso tem que ter tempo, dedicação. A pessoa tem que parar de ficar naquela, o Espírito Santo vai me revelar. Não vai revelar isso não. Desculpa, isso aí não cola mais, né, pastor? Não cola. É desculpa de quem não quer ler a Bíblia. Outra desculpa assim, mas é o que Paulo diz lá, a letra mata. Desculpa, é outra desculpa. A letra ali não é a palavra de Deus, é a lei. Quem estava tentando se justificar pela lei, mata, a lei mata. Por quê? Porque ninguém consegue guardar a lei. Os 613 mandamentos. Paulo estava falando a diferença ali da lei e da graça. Então, a pessoa não tem que ter desculpa. Né? Jesus mesmo disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Como que eu vou conhecer Jesus? Sem meditar, né? Sem meditar. Buscar. Muitos, pastor, querem conhecer Jesus através de experiência louca. Loucura. É anjo. Só fala anjo, é visão. Não estou dizendo que eu não creio. Deus, claro que Deus revela. Em casos especiais. Especiais. Hebreus 1:1 diz assim, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas formas aos pais, né, nos nossos antepassados, nossos ancestrais, nos últimos dias Deus falou através do Filho, através do Verbo. Quem que é o Filho? O Filho é o Verbo. Quem que é o Verbo? O Verbo é a palavra escrita. 66 livros. É só ler, é só meditar. Entende? Então, nós temos que parar de ficar inventando desculpa. O Espírito Santo revela. Não. Nós temos que ler a Bíblia, porque a palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é manual do cristão. Você precisa entender o Evangelho para depois, senão como é que Deus vai soltar você no ministério? Paulo se preparou 14 anos. Deus falando com ele, instruindo a vida dele, para que ele pudesse exercer o ministério de apostolado. Acredita-se que Paulo, ele se converteu ali no ano de 34, a idade dele é semelhante de Jesus. Então, coloca aí 34 mais 14. 48 anos Paulo começou seu ministério. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Porque Deus sabe o tempo certo de te usar. Mas dedique-se tempo para ele. Porque Deus vai trabalhar no seu coração, né? Trabalhar na sua alma, na tua vida, para que você possa exercer essa função do ministério, seja lá qual for, seja lá qual
foi o que Deus entregou na tua mão. Amém? Glória a Deus. E para as coisas de Deus, amados irmãos, não tem idade. Às vezes as pessoas também questionam, que eu já vi pessoas questionar. Eu não falo mais do amor de Deus, porque tem os costumes das pessoas idôneas, né? Já estou de meio-dia para tarde, né? Fica para as pessoas mais novas. Não, para as coisas de Deus, Nunca é até tarde, né? 120 anos, você pode pregar a palavra do Senhor. Pode falar do amor de Deus. Amém? Para o seu vizinho à esquerda, o vizinho à direita, da sua residência, na rua que você mora, no bairro. Amém? Aos amigos que são considerados como amigo, que você considera, né? Então, para as coisas de Deus não existe idade. Você pode falar do amor de Deus, pode pregar o evangelho. Amém? E não temer de pregar o evangelho, né? Glória a Deus, aleluia. E ali, irmãos, eu creio que fala também que as pessoas ali, eles temiam, né? Os discípulos ali temiam. Amém? A Saulo, né? Por quê? Ele temia por causa do velho homem, né? Que Paulo era, né? Que Saulo era, né? Quantas pessoas hoje, às vezes, questionam referente à sua conversão? Naquilo que o cooperador Éder estava falando, né? Os discípulos, quando ficaram sabendo, né? Sobre Paulo, entendeu? Eles temiam. Às vezes, quantas pessoas às vezes questionam sobre o seu ministério? Você, mas era isso, era aquilo. Que nós sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Deus. Se Ele quiser mudar a sua vida, a minha vida, de uma noite para o dia, Ele faz, porque é Ele que faz a obra. O Espírito Santo de Deus que convence ao homem, à mulher, a mudança de vida, não somos nós. Nós somos obrigados de levar a palavra, lançar a semente. Mas quem vai realizar a obra genuína na sua vida, na minha vida, chama-se Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que agiu na vida de Paulo, que fez um grande homem de Deus. O Espírito é o mesmo, né, pastor? O Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo. Não tem variações. O homem muda, a mulher muda, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, né? Então, teve esse tempo de Deus no ministério de Saulo, né? Quem sabe Deus pode concluir ainda hoje, no dia de hoje, dia 11 de dezembro de 2022. Às vezes, há quanto tempo que você está esperando, né, por uma oportunidade? Deus pode tocar no seu pastor, no seu líder, amém, te chamar você particular a partir de hoje. Deus, amém, me chamou para você ser este obreiro ou essa obreiro, ter este cargo dentro do seu ministério, né? Então aguarda. O segredo é o quê? Perseverar, perseverança. É persistir, buscando, orando. Ali tem um exemplo muito grande, irmãos, dentro da Bíblia. Não tem como nós seres humanos, querer questionar. Não tem como. É que nem o cooperador aqui teve esse exemplo, né? Deus vai me revelar. Deus vai revelar o quê? Algo que você não buscou, né? Deus tem a obrigação de revelar para você algo que você buscou. Às vezes você pode até esquecer tal versículo conforme aquilo que você está ministrando ou você está testemunhando para alguém, né? Porque a nossa mente humana não vai ter que guardar toda a palavra de Deus dentro da sua mente, né? Então o Espírito Santo de Deus vai te revelar aquele versículo que você leu lá em Gênesis, ou Gênesis Apocalipse, há muito tempo atrás, trazendo um exemplo dentro daquele versículo bíblico daquilo que você está levando a palavra de Deus para aquela pessoa. É isto. Mas como que Deus vai revelar algo dentro da palavra de Deus se você não busca? Se você não medita, não lê. Deus não quer que nós venhamos ler. Deus quer que nós venhamos ter tempo e meditar. Meditar é uma diferença muito grande de ler. É a mesma coisa que eu costumo dizer para a igreja, né? De ouvir e escutar. Aquele que escuta a palavra do Senhor, ele só escuta. Entra no ouvido direito, sai no ouvido esquerdo. Ou entra no esquerdo, sai no direito. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, entra no ouvido esquerdo e direito, vai lá na alma, lá no espírito, guarda a palavra de Deus dentro
do seu coração. Então é isto que Deus quer para a sua vida, meu querido. Amém, minha querida. Amém. Vela aquilo que Deus te deu. Essa pérola tão importante que Deus confiou em você. Amém. De fazer a obra do Senhor, de fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida e para a nossa vida. Graças a Deus. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Olha só, de Jerusalém a Antioquia da Síria. Chegando em Jerusalém, Saulo tentou se ajuntar aos discípulos, mas todos os temiam. Atos 9, 26. Foi por intermédio de Barnabé que Saulo conheceu os apóstolos Tiago e Pedro e ficou 15 dias com Pedro. Saulo pregou em Jerusalém por alguns dias, mas teve que sair da cidade por causa dos helenistas. Helenistas são judeus que nasceram fora de Jerusalém, fora de Israel. Porque eles queriam matá-lo. Atos 9, 29. De Jerusalém, Saulo foi para Tarso, sua cidade natal. Olha só que coisa interessante. Uma coisa que as coisas são. Que a gente tem que atentar bem. De Jerusalém, Saulo foi para Tarso, sua cidade natal. Ele ficou por lá no anonimato por mais ou menos 10 anos. A vida, né? Olha só, o que ele ficou fazendo lá? Eu já respondi. Deus ficou trabalhando o quê? No coração de Paulo. Deus ficou trabalhando na natureza, mostrando para ele a realidade. O Espírito Santo, até aqui, as revelações que ele recebeu de Deus, pastor, foi pelo Espírito Santo. Claro que foi. Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido... Deus estava chamando ele, o Espírito Santo estava revelando as verdades para ele. Para quê? Para que ele pudesse escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. Então, até este momento, o que se tinha era o Antigo Testamento. Então, Paulo ele ficou aqui 10 anos aprendendo do Espírito Santo no anonimato, sem aparecer. Sumiu, sem nada, né? Mas mesmo assim, no anonimato, que Deus trabalhando na vida dele. Deus trabalhando na vida dele. Depois disso, aí está lá em Atos 9, 30 e Gálatas 1, 21. Depois disso, Barnabé foi buscar Saulo em Tarso e o levou à igreja de Antioquia da Síria para auxiliar. Só ele ficou na reserva. Paulo, hein? Ele ficou na reserva, ele era banco. Auxiliar. Lógico, Deus ele te convoca não é porque você é um bom jogador, porque ele é um bom técnico. Ele sabe as qualidades que você tem e Deus trabalha através da sua vida, grandiosamente. Então ele ficou no anonimato. Depois desse tempo, Barnabé foi buscar Saulo, que passou a auxiliá-lo no ministério, e por lá eles ficaram por volta de 1 ano. Olha só, então ele ficou ali na reserva, sendo auxiliar de Barnabé. Olha a humildade. Paulo era rabino no judaísmo. Só que na igreja de Antioquia ele se tornou o quê? Ele começou de baixo. Ele começou sendo auxiliar de Barnabé. Ele era diácono. O que é diácono? A palavra diácono significa serviço. Aquele que serve. Olha a humildade de Paulo. Isso que aconteceu nos 3 anos da Arábia e os 10 anos que ele ficou em Tarso. Deus quebrantando, Deus trabalhando na vida dele, no coração dele. Quebrantou porque Paulo era uma fera indomável. Ele era muito soberbo. Deus trabalhou na vida dele, quebrantando o coração dele, fazendo uma obra grandiosa para que ele pudesse servir de auxiliar na igreja de Antioquia. Ele era diácono de Barnabé. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mostrando mais uma vez que ele aprendeu com Jesus, porque Jesus diz: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenderam com Jesus. Esse é o verdadeiro ministério. Começa ali, servindo. Chega de soberba, de orgulho, achar que você sabe alguma coisa. E ele poderia, não te cortando, cooperador, ele poderia, pela visão humana, sim, né? Pelo o conhecimento que ele tinha pela lei, pelo estudo que ele tinha, né? Nos dias de hoje, a maioria dos líderes já ia colocar ele já como pastor, missionário, né? como arcanjo, ou reverendo, arcanjo. Né? Não ia nem passar pela escada, né? Pelo início da escada, cooperador, diácono e assim por diante, né? Exatamente, exatamente. Você vê como que as coisas de Deus é totalmente inverso daquilo que o homem pensa que quer fazer, né? Com certeza. E, na verdade, o reino de Deus, as coisas são o contrário, né? Porque o homem, ele pensa que quanto maior, mais ele tem que ser paparicado pelo maior. Quanto maior o seu cargo, que Deus vocacionou você, mais você tem que servir. Porque quanto maior você for,
menor você tem que ser na presença de Deus, né? E isso foi o que aconteceu na vida de Paulo, ó. Ele passou a ser diácono. Ali, Deus trabalhando, antes de ele exercer o ministério de apostolado, ele começou a servir. Olha só que coisa interessante. E olha o conhecimento. Paulo sabia muito mais que Barnabé. E isso é uma fala, me leva agora a uma frase de Sócrates, um dos filósofos na era de 300, 400 a.C., um filósofo grego. Ele diz assim uma frase muito famosa: só sei que nada sei. E o fato de eu saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Olha qual que coisa interessante, uma frase verdadeira. Porque aquele que pensa que sabe muito, não sabe nada. Sabe nada. Não sabe nada. Porque eu vejo isso na minha vida. Que eu estou numa peregrinação, numa caminhada de aprendizado. Porque o dia que eu achar que eu sei tudo, que eu não preciso mais aprender, pode ter, Deus pode me levar. Porque enquanto estivermos aqui, né, nesta terra, que nós estamos aqui em viagem, a nossa vida é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Todos os dias que eu tenho o meu momento com Deus, Deus me revela coisas novas, Deus fala no meu coração e eu aprendo algo novo da parte de Deus. Por isso que Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Então é necessário passar esse tempo. Olha que coisa interessante, o tempo de Deus no ministério de Saulo. Toda a trajetória de Saulo, desde a sua conversão até ele ser de fato inserido no ministério, exercer a sua vocação apostólica, ocorreu no período de 14 anos de preparação. E Paulo não questionou, foi aprender. Se retirou, viveu no anonimato e foi aprender com Deus. Porque Deus matriculou Paulo na escola do Espírito Santo. Assim na nossa vida, nós somos matriculados na escola do Espírito Santo. E na escola do Espírito Santo, o que Deus faz na nossa vida? Deus promove em nós os valores do reino. Deus ensina como nós temos que nos comportar em relação, pastor, às coisas de Deus. Como você tem que andar. Sabe, porque a nossa caminhada espiritual ela é muito difícil, ela é uma caminhada tentadora. Tentadora. Paulo em tudo foi tentado, assim como Jesus. Mas não cederam, por quê? Porque a escola do Espírito Santo é sim, é para te ensinar, é para te instruir, é para exortar a sua vida, é para trabalhar em você, é para mudar o seu caráter, a sua natureza, as suas vestes. Assim como Salomão diz, né? Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aquilo ele está falando do trabalho, do trabalhar de Deus na sua vida. Glória a Deus. E você se dedicando ali, recebendo uma instrução que vem da onde? Do alto, do Espírito Santo. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje você tem a Bíblia na sua casa. Você precisa dedicar esse tempo e receber as instruções de Deus, porque Deus, ele te matriculou para quê? Deus te matriculou. Tem matérias, tem disciplina, tem várias matérias que nós temos que passar. É para preparar você para o quê? Para o seu ministério. Olha só. Isto implica que da mesma forma como o tempo foi um fator essencial para Deus preparar Saulo para o ministério, assim também será na vida do cristão, que tem chamado ministerial. Se você tem chamado ministerial, você tem que se dedicar. Deus vai te matricular na escola do Espírito Santo e vai trabalhar em nós, vai trabalhar em você, promovendo em você os valores do reino de Deus, para que você possa estar apto para exercer a função que Ele colocou na tua vida, que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ele. São 11 horas e 4 minutinhos, horário este de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Horário oficial de Brasília, são 12h e 4 minutinhos, amém? Glória a Deus, aleluia, que bênção, né, irmãos? Então, tudo isso, irmãos, foi a preparação aí de Paulo no início do seu ministério, amém? Nós sabemos aqui, conforme está relatado, que a paciência é o fator essencial também para o tempo de Deus se cumprir no ministério do cristão. Paciência, aguardar. Não pode deixar que a ansiedade venha te tomar, senão vai prejudicar seu ministério. Isso eu tenho experiência própria de mim mesmo. A ansiedade, quantas vezes me prejudicou no meu ministério. Querendo que algo acontecesse fora do tempo de Deus, mas eu queria que acontecesse no meu tempo. Que era
maior desejo, aquela ansiedade de algo acontecer, algo sobrenatural, né? E às vezes, se você não tomar cuidado, você fica frustrado, você fica, às vezes, até decepcionado. Por que não está acontecendo? Às vezes você começa a questionar, será se Deus não está ouvindo a minha oração? É. Será se eu não sou homem de Deus? Será que eu não tenho chamado? Será se eu não tenho chamado? Será se o jejum e a consagração não está valendo nada? Né, irmãos? Então tem tudo isso. Né? O adversário, ele aproveita essas oportunidades para poder querer tirar você do foco, né, de Deus, de tirar você daquele propósito que Deus te chamou do seu ministério. Então isso é muito importante. Paciência, aguardar, perseverar, continuar buscando. Oração, Nós temos, né? Na oração, temos várias passagens bíblicas de homens de Deus, né, que esperou. O próprio Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, esperou, né? Então assim também acontece na minha e na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Nós ter paciência, aguardar, buscar, perseverar, jejuar, continuar orando, aguardando no momento certo, na hora certa, Deus vai te dar o sinal. E a hora que Ele te dá o sinal, minha querida e minha querida, né, queira o diabo não, você vai realizar coisas grandes para que o nome de Jesus venha a ser exaltado, para realmente saquear o inferno, esvaziar o inferno para povoar o reino de Deus. Vai ser grande aquilo que Deus vai realizar no seu ministério. Amém, meu querido? Graças a Deus. E continuando aqui, né, vamos dar uma pulada que nós já é 11h09, né? Como que as horas voam, né? As horas passam, né? E uma coisa interessante, pastor, de se notar, é que Deus trabalhou de uma forma tão grandiosa na vida do apóstolo Paulo, instruindo ele no caminho, não só no caminho que a pessoa, que o cristão, né, deve andar, porque cristão significa parecido com Cristo, não é pequeno Cristo, porque a palavra cristão não está no diminutivo, está no aumentativo. Cristão significa aquele parecido com Cristo, seguidor de Cristo. Então estava lá em Atos 9, em que a primeira vez que nós somos chamados de cristãos, né? Lucas escreveu ali. E Deus trabalha de uma forma tão grandiosa na vida de Paulo, trazendo a revelação verdadeira do Evangelho. Por que eu falo isso, pastor? Porque hoje tem muitos falsos ensinos, muita heresia. Isso a pessoa tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Se você, olha só, quando Paulo passou pregando ali o Evangelho em Bereia, em Tessalônica, os bereanos, Paulo chamou eles de prudente, porque eles foram examinar nas escrituras para ver o que Paulo estava falando era verdade. Vamos ver se tem base mesmo. Vamos ver se tem base bíblica para que este homem está falando. E eles encontraram base ali praticamente, porque Paulo foi instruído pelo Espírito Santo para poder fazer a sua obra, fazer a obra missionária. Então a gente tem que tomar cuidado. Aonde você vai, aonde você pisa, o que você ouve. Ah, mas o fulano pregador lá, o missionário, o bispo falou isso aí, né? O homem de Deus falou. Peraí. Confere na palavra. Vamos conferir, né, pastor? Vamos conferir realmente se tem base bíblica. Porque eu não posso espiritualizar as escrituras e falar, tudo que está aqui dentro é para mim. Senão eu vou ter que guardar o sábado. Senão eu vou ter que me circuncidar. Senão eu vou ter que voltar à lei, cumprir a lei. Foi por isso que a epístola aos Hebreus foi escrita. Aos Hebreus. Porque acredita-se que o escritor foi Barnabé, ou Paulo, não importa quem foi o escritor. Mas a proposta do livro aos Hebreus foi escrita para isso. Para que eles pudessem entender que a graça de Deus, que Jesus já era suficiente. Porque eles queriam voltar para trás para o judaísmo. Eles queriam voltar a cometer toda aquela cerimônia, todo aquele sacrifício, toda aquela obra que eles faziam no passado. Aí os Hebreus, Paulo diz assim, não, aquilo ali são sombra das coisas futuras.
Então a gente tem que entender isso. Eu não posso espiritualizar a Bíblia e dizer tudo que... Porque eu não vivo mais na lei. Nós vivemos na graça. Então isso é essencial. Por isso que nós temos o quê? Que gastar o tempo, ganhar tempo lendo as escrituras para saber o que é para mim. Eu preciso ver, eu preciso entender. Os 66 livros são essenciais. São essenciais. É a palavra de Deus. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Mas você precisa entender o que é para a igreja e o que não é para a igreja. Tudo isso nós temos que entender. Como é que eu entendo isso? Pode ter certeza, o Espírito Santo, ele vai conduzir você na palavra. Ele vai te mostrar o que é. Ele vai revelar no seu coração o que é para ser guardado, o que serve para hoje, pastor, e o que não serve para hoje. Então, é por isso que o estudo, o ensino é essencial. É aquilo que eu sempre falei aqui. O ensino é o maior ministério de todos os tempos. Glória a Deus, aleluia. Não tem outro. Olha só, Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou paralíticos, cegos, e expulsou demônios. Ele fez muitos sinais e muitas maravilhas que o apóstolo João, lá no Evangelho, no final, diz assim, ó, se fosse fazer uma contabilidade, falando aqui mais no português, claro, dos milagres que Jesus fez, nenhum livro do mundo caberia. E olha só, tantas coisas que Jesus fez, tantas maravilhas, mas o maior ministério dele foi o ensino, foi o tempo que ele dedicou-se na face da terra aqui como Messias. Foi o ensino, chamando todos, pregando nas aldeias, nas sinagogas, nos montes, nos mares, aonde ele passou. Ele ensinou o verdadeiro caminho. E foi logo no ministério, porque ali em Mateus capítulo 4, versículo 12 ali, mais ou menos, quando ele, depois que ele saiu da tentação do deserto, a Bíblia diz que ele começou a pregar o evangelho do reino, dizendo arrependa-se. E a Bíblia diz que aqueles que estavam assentados em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sobre a sombra da morte, a luz brilhou. Quer dizer, o evangelho chegando no coração do homem. Porque o evangelho, ele quebra o poder do pecado no coração do homem. Glória É ele que transforma. A palavra é viva, ela é poderosa. Quando você recebe e pratica. Quando você recebe esta palavra e dá ênfase para ela. Quando você recebe esta palavra, você guarda no coração, pastor, e vive por ela, nela e sobre ela. Você pode ter certeza, a sua vida vai começar a ser transformada. Aos pouquinhos você vai perceber, né, o poder de Deus, a graça de Deus moldando o seu caráter, a sua vida, trabalhando através de você, porque a palavra não volta para Deus vazia. Ela tem um destino. Você pode ter certeza, a própria Bíblia diz isso. E foi isso que aconteceu. Então, toda vez que você ouvir alguém falando alguma coisa, vai na fonte. Vai na fonte. Confere, confere. Procura saber se outros, é verdade. Eu não estou dizendo aqui que nós somos certos. Ah, não, porque... Não, a escola dominical, o intuito é este. Fazer com que você entenda o evangelho. Fazer com que você cresça espiritualmente. Para que você se torne o quê? Um adulto na fé. Para que você possa estar apto para o serviço ministerial, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. Mas para isso você precisa o quê? Dedicar-se, tempo, empenhar-se em ler a Bíblia. Todos os dias leia pelo menos que seja 2 versículos, um capítulo, 1 versículo, 2 versículos. Eu, pastor, teve momento na minha vida que eu fiquei meses num versículo, procurando entender aquele versículo. Irmãos, por que eu falo isso? Porque eu procurei crescer na fé. Porque nesses mais de 20 anos aí também que eu prego a palavra, no começo, pastor, eu preguei tanta coisa que hoje eu já não prego mais, porque eu vi que eu estava equivocado. Por quê? Porque eu não conseguia entender, na verdade eu não empenhava muito tempo em procurar entender o evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que benção, né, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus. E essa passagem que o cooperador está realizando, falando sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar isso que eu estava falando para você, a meditação. Me fez lembrar quando Jesus
ele ficou ausente dos pais quase 3 dias, não sei se foi 3 dias ou quase 3 dias. Maria e José procurando Jesus. Exatamente. E aonde ele estava, aquela criança? No meio da onde? Os doutores, Né? Os mestres da lei no Né? tempo. No meio dos doutores, dos mestres daquele tempo. Discutindo o quê? O assunto do pai. Que ele respondeu para os seus pais terrenos. Né? Então ele não precisava, mas ele deixou isso aí um exemplo para mim e para você, a dedicação para as coisas de Deus. Exatamente. E nós sabemos que Paulo foi humilde. Então, primeiro, irmãos, é a humildade. Aprendeu com Jesus. Né? Aprendeu com Jesus. Com a Mesmo palavra. você sabendo, é doutorado, né? Mas seja humilde. Né? Reconheça, amém, a Deus, né? O seu próximo, seja humilde para ouvir, para aprender também. Porque na obra do Senhor, irmãos, nunca nós vamos saber 100%. A cada dia, Deus vai nos aperfeiçoando. A cada dia, Deus vai nos mostrando. Amém, meus queridos? Seja humilde. Tenha essa humildade, amém, que Paulo teve, que Jesus teve, os outros discípulos, profetas, servos de Deus. Porque a humildade, irmãos, é que vai Deus fazer o sobrenatural na sua vida e no seu ministério. A humildade. Ser uma pessoa humilde, simples. Amém, irmãos? Saber ouvir, saber falar na hora certa, né? E assim Deus vai fazer o sobrenatural no seu ministério e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Prosseguindo aqui, já são 11h18. Já estamos quase encerrando, né, pastor? Em nome de Jesus. Espero que você esteja em casa entendendo a lição de hoje. Humildade, como o pastor Sidney aqui relatou, é importantíssimo no seu ministério. Porque o oposto de humildade é o que? O orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado que nós temos ciência que existiu. Que foi o orgulho, foi o que nasceu no coração de quem? Do querubim amaldiçoado, que foi Lúcifer, né? Que significa anjo de luz, que foi o diabo. Então, humildade é o oposto. A pessoa que não tem humildade, você pode ter certeza, a falta de humildade é um fator destrutivo para o seu ministério. Vai destruir, né? Olha só uma coisa interessante. Continuando aqui para nós, já estamos chegando no final, né? A humildade de Saulo. Saulo, ele teve muita humildade para aceitar este cargo. O cargo do quê? De auxiliar de Barnabé, de diácono. Porque ele foi designado pelos líderes da igreja de Antioquia da Síria. Esta atitude de humildade de Saulo denota o comprometimento com o serviço ministerial, visto que um cristão que é verdadeiramente vocacionado por Deus para o ministério tem humildade para obedecer a sua liderança. E este sempre disposto a exercer qualquer atividade imposta a ele pela igreja, independente se estará em evidência ou não. Olha só, a falta de humildade é um fator destrutivo para o ministério. A falta de humildade significa orgulho. Isto é um problema que precisa ser evitado por todo aquele que se envolve direta ou indiretamente na obra de Deus. O orgulho não se aplica ao serviço ministerial, porque gera desobediência e a vontade de Deus é substituída pelos achismos humanos. Olha só, humildade, pastor, é o segredo, é um dos segredos, né, para o sucesso ministerial. Você saber aonde você pisa, você saber o que você fala, sabe? Tem lugar que você tem que entrar mudo e sair calado, mesmo você não concordando. A humildade, pelo contrário de que muitas pessoas pensam, né? Às vezes a pessoa não confunda humildade com necessidade. Às vezes você vê uma pessoa na rua que não tem condições financeiras de ter uma vida melhor, a pessoa com a roupa rasgada, né? Às vezes passando dificuldade, não tem o que comer. Ah, mas como que fulano é humilde? Não é. Humildade é diferente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Humildade significa abrir mão. Humildade significa reconhecimento. Mesmo você estando certo, você pedir perdão. Humildade significa você sentar, respeitar as pessoas, conversar, abrir mão,
mesmo que a verdade, às vezes, mesmo que as coisas certas estejam a seu favor, você senta, você ouve as pessoas, né? Não se impõe, né? Não queira ser o que você não é. Então, a humildade significa isso. Paulo foi um exemplo. Ele teve muita humildade de aceitar aquele cargo. Mesmo tendo um conhecimento muito mais elevado em relação aos outros discípulos, né? Ele aceitou o cargo e ficou quietinho ali, sendo auxiliar de Barnabé, e foi inserido ali no ministério. Por quê? Porque a falta, né, de humildade, que o oposto é orgulho, vai acabar com o ministério de muitos. Foi por isso que Paulo ficou 14 anos aprendendo o que de Deus ali, com o Espírito Santo? Humildade, sendo quebrantado pelo Espírito Santo. Para quê? Para que o ministério de Paulo fosse o quê? Um sucesso. Fosse um sucesso, porque nós vemos ali, compôs ali praticamente, ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Deus trabalhou na vida dele para que hoje, esses 14 anos de humildade na vida de Saulo foi tão essencial que hoje nós temos acesso ao conteúdo, né, que é a palavra de Deus, que é o Novo Testamento. Nós temos acesso a este conteúdo que é apto, maravilhoso para instruir, para poder redarguir, para poder exortar, para poder instruir a nossa vida, o nosso ministério no caminho que nós temos que andar e aprender, não só com Paulo, assim como Jesus, porque Paulo diz assim, que sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, a humildade, pastor, é um fator essencial. É por isso que o Provérbios, tem um Provérbios 18:12, depois você confere na sua casa. Provérbios 18:12 diz assim, ó, antes da ruína, gaba-se o coração, mas diante da honra vai a humildade. Então Salomão sabia disso daí. Então antes de ser quebrantado, olha só, antes da queda, eleva seu coração. Quer dizer, antes de eu ter caído ou cometido alguma coisa errada, de eu ter sido quebrantado, foi porque eleva seu coração. Então o orgulho é a causa da destruição do ministério de muita gente. Mas diante da honra, que é ser honrado, vai a humildade. Amém? Então nós vamos aqui já praticamente encerrar a escola dominical. São 11h24. O senhor quer deixar alguma palavra final, pastor? Glória a Deus. Deixar uma palavra final, em nome de Jesus. Tenho certeza que através desta palavra muitas pessoas, amém, Deus vai agir poderosamente no seu ministério. Se você obedecer tudo aquilo que Deus falou conosco nesta manhã dentro dessa escola bíblica dominical, com certeza o seu ministério vai expandir muito. Principalmente nesta conclusão sobre humildade. A humildade muito essencial na vida das pessoas. Não importa, amém, pode ser uma criança. Amém. Se você sentiu de Deus de pedir uma oração para uma criança, às vezes as pessoas falam, não, uma criança orar por mim. Um diácono orar por mim, você sendo pastor, o apóstolo, o reverendo, o bispo, ou bispa, não importa, amém, o seu cargo eclesiástico. Seja humilde, receba aquela oração, né? Através daquela oração, Deus vai fazer o sobrenatural no seu ministério. Amém? Então, que Deus te abençoe e que você continue, amém, sendo esta pessoa maravilhosa na presença de Deus e velando principalmente no seu ministério. Que Deus abençoe meu amigo aí, Luiz Ledesma, né? Que trabalha comigo, está ouvindo esta escola bíblica dominical, meu querido, é todos os domingos, das 10 às 11h30. Que Deus abençoe o senhor, a sua esposa e a sua família esteja conosco ali na Popular às 18 horas. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Amém. Então, para encerrar, pessoal, fazendo aqui praticamente aqui uma síntese, né? Uma conclusão final aqui do ministério do apóstolo Paulo. Do caminho a Damasco, ali que ele foi interpelado por Jesus. Dali, ele ficou um tempo ali pregando, tempinho ali, curto ali, testemunhando, né, a visão dele. Dali ele foi para a Arábia. Olha só, ficou 3 anos na Arábia. Da Arábia ele voltou para Damasco e queriam matar ele. Aí os cristãos que estavam ali desceram ele pelo um cesto. Ele foi para Jerusalém.
Chegou lá, os discípulos ficaram com medo dele também, né? E ele foi rejeitado ali por muitos judeus, muitos cristãos. Dali, os discípulos mandaram ele para Tarso. Aí ele ficou 10 anos em Tarso, na Cilícia, onde ele nasceu. Olha só, aí de 3 anos na Arábia, com mais 10 anos em Tarso, 13 anos. Depois de 10 anos, Barnabé, o Espírito Santo falou para Barnabé, vai buscar Saulo. Aí depois foi buscar Saulo lá em Tarso, trouxe para Antioquia, e ali na igreja de Antioquia ele ficou mais um ano servindo como diácono antes de ser inserido no ministério. Então, 3 na Arábia, 10 em Tarso, e com mais um na Antioquia, 14 anos. 14 anos de preparação para o ministério. Aquilo que eu falo, paciência, humildade, né, e perseverança. Pode ter certeza que Deus vai te honrar no momento certo, que Deus vai te usar de uma forma grandiosa, mas dedique tempo, busque a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor, porque você tem acesso. Hoje vivemos num país, como se diz, livre. Por enquanto não temos perseguição e você tem acesso à palavra do Senhor. Então leia, medite, não vai na onda de um povo aí que está falando assim que o Espírito Santo revela, não, que não precisa meditar, que não tem necessidade, não. Você quer crescer espiritualmente? Se prepare, leia a palavra, ore bastante, busque entendimento do Espírito Santo, porque o maior professor de todos os tempos é o Espírito Santo, porque ele que é o teu guia. Glória a Deus. Ele que vai te guiar. A Bíblia diz que é o Espírito da verdade, não do erro, da verdade, que quem é verdade é Jesus. Ele vai te guiar na palavra, ele vai te dar discernimento, entendimento para que você possa entender o Evangelho e que você venha aplicar o Evangelho na sua vida para que você possa crescer espiritualmente. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar nos assistindo, fazer parte da escola dominical. Que Deus te abençoe, né, pastor? Vamos continuar aqui com oração, vamos entrar no período de oração. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Você que está na sua casa, ore conosco, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos unir a nossa fé, unir o nosso espírito na mesma palavra, no mesmo chamado e chegar diante do trono de Deus para que o Senhor venha continuar nos abençoando. Amém? Porque toda oração que nós façamos são ouvidas. As únicas orações, pastor, que não são ouvidas são aquelas que não são feitas. O resto, todas são ouvidas. Pode ter certeza Glória que Deus está te ouvindo. Vamos orar então. Entrar no período de oração em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Nós invocamos a Tua presença, entramos na Tua santa e majestosa e gloriosa presença, Pai, nesta manhã. Agradecendo pela vida e pela oportunidade de estar aqui na Escola Bíblica Dominical, né, que é um oferecimento da Rádio Voz Amiga. Que o Senhor venha abençoar, Pai, venha grandiosamente, Pai, abençoar a vida do cooperador irmão João Souza, de toda a sua família, e pela oportunidade que Ele tem nos dado, Pai, de estar aqui ministrando essa escola dominical, né, que é um oferecimento da Rádio Voz Amiga, que eu creio verdadeiramente que está alcançando muitas pessoas, muitas almas. Abençoa grandiosamente a vida do pastor Ursidney, Pai, que nos confiou este trabalho maravilhoso de estar aqui nesta manhã, ministrando, participando como convidado. É um privilégio muito grande. Eu creio que esta obra é do Senhor, porque o Senhor que coloca a vontade no nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor é que opera em nós tanto querer como efetuar. Eu creio grandiosamente para que as pessoas, os nossos ouvintes, Pai, venham entender a Tua palavra e venham crescer espiritualmente. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão nesta emissora, todos aqueles que estão em casa ouvindo conosco, Pai, ali, participando da Escola Bíblica Dominical, recebendo este estudo, todos aqueles também que não puderam estar, todos aqueles também, Pai, que não conhecem, Pai, abençoa todos, que no mundo espiritual não existe distância, não importa onde essa pessoa está, porque o Teu Espírito Santo, Pai, venha alcançar essas almas, venha alcançar essas vidas, fazendo a obra da transformação, da regeneração e da conversão na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, nesta manhã. Eu creio, Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é fiel para fazer uma obra grandiosa na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, nesta manhã. Eu creio, porque o Senhor é fiel. A Tua palavra diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. E eu creio e eu oro nesta manhã em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, quantas pessoas, meu Pai, estão orando conosco neste momento. Eu intercedo a favor, meu Pai, desta pessoa que está nos acompanhando nesta live, aqueles que irão assistir logo após, meu Pai, através das redes sociais, do canal do YouTube, meu Deus e meu Pai, que venha ser impactado através desse estudo, que venha, meu Pai, receber do Senhor a resposta, a cura, a libertação através desta oração da fé. Meu Deus e meu Pai, desde já, Pai, eu apresento esta pessoa nas tuas mãos, o ato de fé, que ela colocou este copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa ao lado do receptor, que o Senhor venha, meu Pai, consagrar, meu Pai amado, esta água no momento que esta pessoa tomar, venha ser liberto, curado para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, meu Pai, no momento que esta pessoa também vestir esta roupa, venha receber do Senhor a cura e a libertação. Essas pessoas que colocaram esta fotografia desta pessoa, simbolizando esta pessoa, vai ao encontro desta pessoa. Eu não sei o que esta pessoa está passando, tem passado, mas o Senhor é o Deus da providência, é o Deus do já. Meu Deus e meu Pai, te rogamos e declaramos vitória, declaramos bênção, meu Pai, sobre a vida da tua igreja. Meu Deus e meu Pai, abençoando aqueles que colocaram uma carteira de trabalho ou um currículo que vai ser entregue amanhã em uma empresa, no comércio, Senhor. Dá a direção para o teu filho desta porta aberta, e eu creio, Pai, no sobrenatural do Senhor. Meu Deus, aqui está nas minhas mãos, Senhor, o caderno de oração ali da rádio, Senhor, aqui da rádio Voz Amiga, abençoando o diretor desta emissora que está aqui conosco. Oh, meu Deus, o cooperador João Souza, a esposa, a filhinha, o nosso querido cooperador Éder, a esposa, a irmã Camila, abençoe minha esposa, missionária Sandra de Abreu, os irmãos que estão nos acompanhando nesta live, irmão Luiz, meu pai Ledesma, a esposa, diaconisa Hélia, Senhor, presbítero Antônio, abençoando poderosamente a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão nos acompanhando, meu Pai, dentro desta programação, abençoando o pastor José Carlos, que continua internado ali na Santa Casa. Meu Deus, envia o teu anjo ali onde está o teu filho, e eu creio, Pai, no milagre, porque nós somos o milagre do Senhor. O Senhor realizou grande milagre na minha vida, na vida dos teus filhos nesta manhã, de nós estarmos sobre os nossos pés na face desta terra. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão nos postos de saúde, aguardando vaga no hospital para ser atendidos. Meu Deus e meu Pai, quantas pessoas sendo sustentadas através dos aparelhos humanos, no CTI, no UTI, mas o Senhor tem poder de reverter a situação clínica desta pessoa. Meu Deus, de dar um assopro, meu Pai, nas narinas dessas pessoas, e elas serem restauradas para a honra e glória do Senhor. Não é para a glória do homem, não é para a glória de uma mulher, não é para a glória de uma denominação, não, Pai. É para a glória do Senhor. É para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas autoridades desse estado, nosso governador do estado, a todos os governadores de cada estado desta nação brasileira, a prefeita desta cidade, a todos os prefeitos e prefeitas de outros municípios. Meu Deus, abençoando o nosso presidente da República, que é a nossa autoridade maior dentro deste país, abençoando a tua igreja, Pai. Senhor, dando sabedoria, entendimento, humildade, para que eles possam continuar levando a tua santa e poderosa palavra. Nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu neste domingo. Abençoa esta emissora, aonde tem chegado as ondas sonoras, através do meu Pai amado, Senhor, dos aplicativos. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar a cada vida que tem ouvido a tua palavra através das ondas sonoras desta emissora. Abençoando poderosamente aqueles que estão trabalhando agora, os mototáxis, os taxistas, o Uber, meu Deus, motocicletas, abençoa os motoristas de ônibus, os caminhoneiros que
estão trabalhando para o progresso desta nação, do norte, sul, leste, oeste dessa nação brasileira, e abençoando os missionários que estão na missão, meu Pai, levando a santa e a poderosa palavra do nosso Deus. E nós te agradecemos por esta manhã, que está finalizando esta manhã deste domingo, no dia 11 de dezembro de 2022. E esta tarde, domingo, à noite, que nós estaremos ali na Santa Ceia do Senhor, na última ceia do ano de 2022. O Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, a cada um, Senhor. Estarão, meu Pai, buscando ao Senhor, estarão em comunhão com o Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos em casa digam amém. E nós dizemos amém, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus abençoe a minha esposa, a missionária Sandra de Abreu, que está nos acompanhando aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida, minha querida. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, que todo domingo, amém, que estão aguardando a Escola Bíblica Dominical, continuam orando por nós, continuam orando a favor, amém, desta emissora, amém, que está em Campo Grande, aí, fazendo esse trabalho bonito aí, levando a palavra de Deus, amém, nos 4 cantos deste planeta. Que Deus abençoe a irmã Nilzabeth, amém, Maria Almeida, que Deus abençoe grandemente também. Abençoa cada um dos teus filhos. Precisando de falar conosco, meu telefone é o 67 992891106. É o WhatsApp, pode, amém, contar conosco. Estamos aí para tirar alguma dúvida, para orar ao seu favor, amém, a favor da sua família, amém, que Deus abençoe. E fazer um convite para você. Hoje às 18 horas estaremos ali na Avenida Rádio Maia 1198, na Igreja Brasil para Cristo. Hoje é a última ceia do ano de 2022. Ou procura, você que está em outro estado, até mesmo em Campo Grande, na parte norte, sul, leste, amém, vai na casa do Senhor hoje, leva a sua família, que a maioria dos ministérios hoje é o culto voltado à família. Se preocupa com a sua família, amém, vai buscar o Senhor, seja grato ao Senhor, apresenta o teu culto a Deus nesta noite deste domingo. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus fortalece. E a saudação final aí, agradecimento final do cooperador, irmão Éder Fernandes. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter participado conosco, mais uma escola dominical, mais um domingo, né, pastor, permitido por Deus. Que esta semana agora que vem venha ser uma semana gloriosa para a sua vida, de muita luz, muita paz, muita prosperidade, muita presença de Deus, muita presença do Espírito Santo. E eu creio que Deus, ele é fiel, como diz a palavra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai terminar essa obra na sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Escola Dominical. Queria agradecer ao pastor Sim também pelo convite, né? Que eu sou um convidado, mas eu fico muito feliz, né, pelas considerações, né? Por esse trabalho, pelo oferecimento também da Rádio Voz Amiga, com o operador irmão João, que Deus abençoe a família dele e todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, queria mandar um beijo ali para minha esposa também, para minha mãe, que está nos acompanhando sempre, né, presente aqui na live do pastor, nessa programação. Que Deus ilumine grandiosamente a vida de vocês. E reforçando o convite que o pastor falou, que hoje também estarei presente. Hoje é Santa Ceia, né? Santa Ceia. Estaremos presentes ali, nesse ano, ali participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que Deus é maravilhoso. E se Deus permitir, até domingo que vem, estaremos de volta em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Não esqueça, irmãos, amém, Rádio Voz Amiga, Baixa o aplicativo. O site, abaixa o aplicativo. No YouTube, amém, no YouTube também, né? Vai estar no YouTube, vai estar no meu canal, Pastor Sidney, amém, em nome de Jesus. É www.radiovozamiga.com.br, amém, você abaixa, amém, também acessando ali o Play Store, amém, está disponível somente para o Android, amém, você abaixar o aplicativo, que Deus abençoe. Eu peço um pedido especial nesta manhã, que vocês orem a favor de um obreiro meu, pastor José Carlos, que está internado ali na Santa Casa, amém, vamos se unir à nossa oração, e eu tenho certeza que Deus já fez um milagre na vida do Senhor, na vida do servo de Deus e na vida de todos aqueles que precisam da minha e da tua oração.
Um beijo no teu coração, que Deus abençoe e um bom domingo, em nome de Jesus.